Era uma vez uma porca-mãe e seus 3 leitões. 3 irmãos têm a mesma altura. Redondo, cor-de-rosa, com as mesmas caudas engraçadas. Durante todo o verão, os porcos brincaram na grama verde, se aqueceram ao sol, se aqueceram nas poças. Mas então o outono chegou. Um dia minha mãe disse que era hora de eles pensarem no inverno. Ela pediu que construíssem uma casa grande. O irmão mais novo disse que o inverno ainda está longe. O irmão do meio disse que construiria sua própria casa quando necessário. E o irmão mais velho decidiu construir ele mesmo a casa. Os irmãos mais novos e do meio não faziam nada além de jogar seus jogos. Ficava cada vez mais frio a cada dia. O irmão mais novo decidiu construir uma casa de palha. O irmão do meio achou que faria muito frio na casa de palha no inverno. Ele decidiu construir uma casa com gravetos e gravetos. À noite, seu alojamento estava pronto. Eles estavam muito orgulhosos de si mesmos e não se cansavam de seus edifícios. Agora eles estavam livres e podiam fazer o que quisessem. Eles decidiram ir até o irmão mais velho e ver que tipo de casa ele havia construído para si mesmo. O irmão mais velho estava ocupado construindo. Ele aplicou pedras, amassou argila e aos poucos construiu para si uma casa confiável e durável. Os irmãos mais novos encontraram o irmão mais velho trabalhando. Eles ficaram muito surpresos com o tipo de fortaleza que ele estava construindo. O irmão mais velho continuou a trabalhar calmamente. Os irmãos mais novos e do meio começaram a brincar e rir de sua casa. Eles estavam tão divertidos que seus gritos estridentes ecoaram pelo gramado. O irmão mais velho pediu para ficar quieto, pois o lobo podia ouvi-los. Os irmãos mais novos e do meio se divertiram ainda mais. Eles decidiram que o irmão mais velho era apenas um covarde. E os 2 bravos irmãos foram dar um passeio. No caminho, cantaram e dançaram. Ao entrarem na floresta, fizeram tanto barulho que acordaram o lobo que dormia sob o pinheiro. O lobo, insatisfeito e faminto, dirigiu-se ao local de onde vinha o grito de 2 porcos idiotas. Os irmãos caminharam alegremente e falaram sobre a facilidade com que lidariam com o lobo. E de repente eles viram um lobo vivo de verdade. Ele estava parado atrás de uma grande árvore. Ele tinha olhos muito malignos e uma boca enorme e dentuça. Os irmãos estavam tão assustados que suas caudas finas tremiam delicadamente. O lobo se preparou para pular. Ele estalou os dentes e piscou o olho direito. Os porquinhos de repente voltaram a si, gritando pela floresta. Correram para fugir. Levantando nuvens de poeira, eles correram cada um para sua casa. O irmão mais novo correu para sua cabana de palha e bateu a porta na frente do lobo. O lobo rosnou e exigiu abrir a porta. O irmão mais novo, com medo, não conseguia pronunciar uma palavra. Então o lobo começou a soprar. O telhado claro voou imediatamente para fora da cabana de palha. O lobo respirou fundo e soprou uma segunda vez, e a casa de palha voou em todas as direções. O lobo ficou encantado, estalou os dentes e se lançou sobre o irmão mais novo. Mas o porco habilmente se esquivou e correu. Ele correu para a casa do irmão do meio. Os irmãos conseguiram se trancar e se olharam consternados. O lobo ficou com raiva e começou a soprar. A casa está ligeiramente torta. O lobo soprou um segundo, depois um terceiro e depois uma quarta vez. Mas a casa ainda estava de pé. O lobo respirou fundo e soprou pela quinta vez. A casa estremeceu e desmoronou. Apenas uma porta ficou por algum tempo no meio das ruínas. Horrorizados, os leitões correram para a casa do irmão mais velho. O lobo correu atrás deles. Ele tinha certeza de que desta vez os porcos não fugiriam dele. Os leitões passaram rapidamente pela grande macieira sem nem mesmo bater nela. E o lobo não teve tempo de se virar e acertar a macieira, que o cobriu de maçãs. Uma maçã dura o atingiu entre os olhos. Um grande galo saltou na testa do lobo. Neste momento, os irmãos mais novo e do meio conseguiram correr para a casa do irmão mais velho e trancar a porta. O lobo correu para a porta, rosnou e exigiu abri-la. Os irmãos mais novos estavam com muito medo e não podiam dizer nada em troca. E o irmão mais velho sabia que ele e seus irmãos não tinham nada a temer em uma casa de pedra sólida. Então o lobo sugou mais ar e soprou assim que pôde. Mas não importa o quanto ele explodiu, nenhuma única pedra se moveu.
E então ele olhou para cima e notou uma chaminé grande e larga no telhado. Ele subiu cuidadosamente no telhado e começou a descer pelo cano. Os porcos ouviram um farfalhar. O irmão mais velho adivinhou imediatamente o que estava acontecendo. Ele rapidamente correu para o caldeirão, onde a água fervia, e arrancou a tampa. O lobo desceu pelo cano e caiu direto no caldeirão. Seus olhos se arregalaram para a testa. O lobo escaldado voou com um rugido selvagem e correu para a floresta. E os 3 porquinhos cuidaram dele e ficaram felizes por ter ensinado uma lição ao ladrão malvado com tanta habilidade. A partir de então, os irmãos e a mãe passaram a morar juntos, sob o mesmo teto. Era uma vez uma menina. Uma vez que seu pai rico se casou com uma madrasta malvada, ela se instalou em casa com suas 2 filhas. Eles eram lindos e tinham o rosto branco, mas eram maus e cruéis no coração. E então veio um momento difícil para a pobre garota. De manhã até tarde, obrigavam-na a fazer trabalhos sujos, levar água, aquecer o fogão, cozinhar, lavar louça e lavar roupa. Além disso, as meias-irmãs fizeram o possível para aborrecê-la o máximo possível, zombaram dela, despejaram ervilhas e trigo nas cinzas, e ela teve de se sentar e escolher. À noite, quando já estava cansada do trabalho, tinha que ir para a cama não na cama, mas no chão, ao lado do fogão. E porque ela estava sempre em cinzas, poeira e sujeira, suas irmãs a chamavam de Cinderela. Mas então aconteceu um dia que o rei deu início a uma festa, que deveria durar 3 dias inteiros, e chamou todas as belas moças do país para a festa para que seu filho pudesse escolher uma noiva para si. Quando as 2 irmãs mencionadas souberam que elas também poderiam comparecer ao banquete, imediatamente começaram a se vestir e se enfeitar. Cinderela também queria ir dançar, mas a madrasta não a deixou ir, porque ela não tinha vestido nem sapatos e estava suja. E então a madrasta malvada derramou uma tigela de trigo nas cinzas e disse que se Cinderela coletasse em 2 horas, ela poderia ir com suas irmãs. Cinderela saiu para o jardim e chorou. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes. Eles mergulharam nas cinzas e começaram a bicar, então escolheram todos os grãos em uma tigela. Em menos de 1 hora, eles terminaram seu trabalho e todos voaram de volta. Cinderela trouxe uma tigela para a madrasta, começou a se alegrar, pensando que ela poderia ir para a festa. Mas sua madrasta não a deixou entrar de qualquer maneira. Ela deu as costas para Cinderela e correu com as 2 filhas para o baile. Quando não havia mais ninguém em casa, Cinderela sentou-se no chão e chorou de tristeza. E então 2 pombas brancas voaram, seguidas por um bando de pássaros diferentes, e eles tiraram seus vestidos e sapatos, brilhantes e todos em ouro. Ela rapidamente colocou o vestido e foi até a noiva. Eles viram suas meio-irmãs e sua madrasta e pensaram que deveria ser alguma princesa estranha. Ela estava tão bonita em seu vestido dourado. Nunca lhes ocorreu que era Cinderela. O príncipe saiu ao seu encontro, pegou sua mão e começaram a dançar. E gostava tanto da Cinderela que não queria dançar com nenhuma outra garota. Ela dançou até a noite e queria voltar para casa, mas o príncipe pediu que ela se despedisse dela. Ele queria saber de quem é essa linda garota e onde ela mora. Mas Cinderela fugiu dele e subiu no pombal. O príncipe mandou destruir o pombal, mas não havia ninguém nele. E em nenhum lugar perto ele poderia encontrar sua bela estranha. Ninguém poderia imaginar que Cinderela foi resgatada por pombos que a levaram para casa. O príncipe ficou chateado e foi para o palácio com a cabeça baixa. E de repente ele viu um sapato. Levantou, era tão pequeno e elegante e todo de ouro puro. O príncipe adivinhou que, quando Cinderela fugiu dele, o sapato de seu pé esquerdo permaneceu em um dos degraus. O príncipe ficou encantado e mandou encontrar a dona deste sapato, e a quem ele serve. Ele se casará com aquela. Os pais voltaram do baile, viram que a Cinderela estava dormindo em sua camisa sobre as cinzas, e uma luz fraca estava acesa perto do fogão.
As duas irmãs foram para seus quartos, na esperança de que amanhã teriam a sorte de calçar o chinelo de ouro. No dia seguinte, o príncipe veio à casa deles e disse que todos que quiserem experimentar os sapatos de sua futura esposa devem sair. Duas irmãs saíram, e a madrasta trancou Cinderela em casa e não a deixou sair. A irmã mais velha experimentou um sapato pequeno. A irmã mais nova experimentou. O sapato é ótimo. O príncipe estava prestes a sair, mas Cinderela saltou pela janela e correu para ele. E ela calçou um sapato, e ele cabia nela. O príncipe olhou-a nos olhos e reconheceu nela a linda jovem com quem dançava. Ele pegou Cinderela, colocou-a em um cavalo e saiu cavalgando para brincar de casamento com ela. E ele ordenou que as irmãs e a madrasta fossem trancadas em sua casa e nunca as deixassem sair de lá. É assim que eles foram punidos por sua malícia e engano.